Mister, mais uma vez, dirige a cantiga, primeiro para Jesus. E eu não pedi, irmãos, Mister, dedicar para vós. É ano, quem está diante desse nome de Deus, ele canta perigueira. Ele canta perigueira, né? Então, cola na Jesus, permanece na Deus. E ora pedi, o Yalsa só morre, Yalsa só morre, come ele. Que orelha, que está tudo dentro. Leão de tribo de Judá, cada perigueira. Meu Deus. Agora o portão de céu se abre. Leão de fuga avançar para a terra, para qualquer guerra. E cada perigueira. Meu Deus. Qualquer causa de nosso inimigo a nosso favor. Passa no diante. Sempre está sem vencedor. Entregar o 2026. Tá bom? Adonai, chefe de guerra. Meu Deus. El Shaddai, catapir de guerra. Adonai, chefe de guerra. El Shaddai, catapir de guerra. Ora que lanta para nós, infernos da dentro que cai, muros a quebrar, diabo tá perdido. Ora que lanta para nós, infernos da dentro que cai, muros a quebrar, inimigo tá perdido. Aleluia. Glória a Deus. Ora com lanta, Senhor. Quem que não aguentou? Ei. Deus, Todo-Poderoso Deus, o Adonai, chefe de guerra. Olha que passa por diante. Quem na tela? Cada pedido de guerra. Aí. O Shaddai, invencível. Deus. Leão de fuga Ai, meu Deus, meu Deus. Ora com avança a pongueira. Ora que o portão de céu abre. Quem, Senhor? De frente a frente. Ei, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Invencível leão de tribo de Judá. E dá uma grande grito. Não produz vitória sobre a morte. Chama Lázaro. Morte fuge. E Lázaro lá estava. Esse que leão, que hora que não avança para o caos, qualquer que seja, se vê com uma boa vez. Oragulhão de fogo sai do céu e na bipateira torna firme muro na quebra, na tene vitória. Olha que viva o caos, amor, não tem ninguém importa qualquer causa. Deus, Todo-Poderoso Deus, o Adonai, chefe de guerra. Deus, catapir de guerra, o El Shaddai, invencível. Senhor, minha talhadeira, minha arma no campo de batalha. Olha que Deus cedo, batalhadeira. Senhor, O arma no campo de batalha. minha arma no campo de batalha. Cada pirigueira, né? Jesus, minha Olha que você não dá dela, né? Quem que não furar? Meu Deus. Senhor, minha rocha forte, minha arma no campo de batalha. Cada pirigueira, cada derrota. Não. Cada pirigueira, cada derrota. Meu Deus. Passa adiante de cada um de vocês. Hoje é ter guerra de Em nome de Jesus. Aleluia.
Jovem David se riva frente aqui, grande filisteu chamado Golias. Mas o cara se força aqui mesmo. Sabe que é que mata Golias próprio com a pedra? Bugana pirri. Ele está mundiante, está bom. E poder do Senhor. Qualquer desafio desse Deus passa Era adiante. talhadeira para David. Aquele que passa diante de Davi está bom. Se nome Jesus. Leão de tribo de Judá. Ele cada pirigueira, cada pirigueira. Não. E fala muito bem contra mim. Espada, canhaco, talhadeira. Mas a mina bem contra o nome do Senhor dos exércitos de Israel. Que Deus de tropa de Israel, que amor se enfrenta ali. Nesse nome caminha bem contra. E eu não consigo essa história. Mas que Davi com só pedra e derrota Golias. A os não Golias. Que Satanás. Futuro se demora. Jesus que garante pedra e derrota deles em 2000 anos. Pelo que não Golias é caída na terra em nome de Jesus. A Bubu venceu Golias. A não venceu. Aleluia. A nossa igreja não venceu. Glória a Deus, aleluia. Vitória está sempre na igreja. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. E a Golias me encontra bom, em nome de Jesus. A me venceu já, em nome de Jesus. Maior do que Davi, leão vencido. Igreja tem de vitória, em nome de Jesus. Maior do que Davi, leão vencido. Igreja tem de vitória, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus, o Adonai, chefe de guerra. Deus, Catapi de guerra, o El Shaddai, invencível. Deus está bom. Me sinto só a palavra. Apesar de ser um ano de grande vitória na minha vida, disse a Deus, pegou de passo adiante. Para mim, Deus escuta, né? E Deus que cata pereira. Amém? Não é uma Charles, não é para hora. Nunca se fica aqui desafio que acabou de ter. Amém? Não está caminhando com desafio. Não é Charles, não é para hora. Amém? Em caso de cada luta que eu tenho, cada guerra que eu tenho, cada um se vê lutas. Mas não põe fé na Deus, amém? Não faz fé como Deus está conosco, amém? A igreja não fica de pé. Presença de Deus está ali. Amém? Quer saber como nós tirasse a forte presença de Deus ali. Largar tudo no altar de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Começar a declarar palavras. A você ser mais do que vencedor. Aleluia. Você está no lugar celestial, na Cristo. Começar a declarar. Acabou de ver cabeças de um coitado que quer ter poder. Que não, é filho de Deus. Declarar a vitória na Cristo. Sendo agressivo que diabo. Se você ser agressivo, ainda manter preso. No nome de Jesus. Macalabasoto e calabasta. Não pode chegar. Qualquer doença, qualquer problema que o povo já enfrenta, no nome de Jesus. Não falar o diabo, tira a mão, no nome de Jesus. Não declarar a vitória, papá. A boa Adonai, o Catapé Rigueira, a boa Jeová El Gibor, Deus guerreiro. Obrigado, Pai. Abençoa cada um do povo. Obrigado pela mensagem com a te ensino. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Obrigado, homem de Deus. É bom ter morado assim, tá? Deixa eu me dar o telefone só para controlar o tempo. Mas também para controlar a partida. Lá pouco me estica na pregação. Amém? Irmão Bioso está ali. Pensa na chama certo. Irmão Bioso. Eu só vou ficar de pé para não dar um bem-vindo. No irmão Bioso. E um de irmãos que está com nós há alguns dias.
Então, ele passa a fazer parte dessa congregação. Ele está trabalhando conosco há um bom tempo e membro lá na Guiné-Bissau da igreja. Então, ele se identifica com nós, para estar conosco, para ser um membro em plena comunhão. Amém? Vamos se dar um bem-vindo para o irmão Bilson. Irmão Bilson, nem para não ficar perguntando, meu, desculpa, não fica só de pé. Se uma cama tipo aquilo outro rodado, no irmão Bilson está? Em nome do Senhor Jesus. Para Deus abençoar o Bilson, tá bem? Amados irmãos, mês de partida é ano e ano de avivamento. Ano de avivamento. Glória para Deus, amém? Graças a Deus. Ano de avivamento. Não me estou de Deus na avivando. Não me estou de no Espírito Santo na ensino. Não me ser cheio de Espírito. Não me ser batizado no Espírito. Não me se falar em línguas. Não me se ter quem não interpreta línguas. Quem não dá profecia. Esse está na Bíblia. E é ano e um desafio. Para a igreja. Amém? Vim com um tema que antes não vai se manter dos de pregar, 2 viagens mês. Aos com um de dia, terceira semana. Só que uma leitura que não tem está no livro de Joel. Só que Joel antes do capítulo 2, e tem aqui bem antes do capítulo 2. E bem lá, arrependimento é uma condição, é um imperativo para Deus abençoando. Arrependimento e mudança de vida. Amém? Arrependimento e mudança de vida. Verdadeiro arrependimento antes de mudança de vida. E tem alguém que uma vez tem uma frase, eu gosto de frase. Ele fala, caminho que o diabo tem anda para cumprir esse plano. É chamado pecado. Não repete isso. Ele fala, caminho que o diabo tem anda para cumprir esse plano. É pecado. Não é de cada caminho que anda. Pecado mesmo. Se o diabo quer bater badão que anda no pecado, ele tem a autoridade lá. Nilson, ele tem poder. Não, ele vai pangar neles até. Caminho para canceles e nula projeto naquele momento e abre um caminho de pecado. Diabo geralmente para destruir qualquer alguém, desde Gênesis até Apocalipse, caminho que te abre sempre chamado pecado. Agora, Deus tem caminho que dela. Que esse caminho é chamado Jesus. Que caminho é chamado caminho santo. Caminho puro, caminho limpo. Que caminho que Deus tem para poder alcançar-no. Amém? Minha amado irmão, não tem esse pensamento, me se para não ler rapidamente o texto. Se a mim próprio decidi controlar a minha cabeça tempo, para mim, caso irmãos, não acaba trabalhando no computador vínculo de trabalho. Me fala, amor antigo. Não vai à escola na Guiné. O está escrito isso? Amém? Graças a Deus, não vai ser, não poderia escrever, não na gravação, para a pessoa sair da inteligência artificial. Na Bíblia não fica de pé para respeito para a palavra de Deus. No texto que não tem é ano. Está no Joel 2, 28 a 29. Não lê só. Mas vai no capítulo 1 para ler alguns textos. Né? Capítulo 2, versículo 28 e 29. Promessas de Deus de derramamento do Espírito Santo. E no texto não tem ele. Né? E depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Agora, ainda só de pé, e texto que nunca estive a ler, mas só para perguntar só na mente, né? Dia que na minha prega ali, na Bíblia fala de nem fala de que na Bíblia lê assim. Eu no livro de Atos, eu podia abrir Atos, para que ele escolha Atos, capítulo 2 também. Atos, capítulo 2. Segundo aqui fala, versículo 17. 16. Mas isto é o que diz, o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, o Espírito Santo confirma essa palavra. É de que o profeta Joel fala lá no Antigo Testamento. Espírito Santo para ver fala assim como nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão.
Pai, não gabal, para a boa palavra. Para ver que cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Eu, irmãos, tem uma assim, tá? Não vai assim como, suma é ano e ano de avivamento. Não tem no texto, Joel 2, 28 a 29. Suma de Milá 4, 2, versículo 17 para 16 até mais, ou um bocadinho antes. Bueno, é cumprimento de profecia, de cumprimento em parte. Para bem esperar ainda outro derramamento do Espírito Santo. Essa é uma outra música, né? E uma outra pregação. Que depois de grande tribulação, esperar como é a profecia não cumprir, depois de grande tribulação, só explicando aí para mim um pouquinho a segunda fase. É a segunda fase que a gente, bom parte da gente fia nele. E sério como, depois de grande tribulação, porque na Bíblia, na escatologia que está falando, doutrina de igreja que está tratando de últimas coisas. E está falando assim, vai ter a vinda do Senhor, que será arrebatamento, e tem o dia do Senhor, julgamento de Deus, na grande tribulação. E dá para entender isso? De tempo que não fala de escatologia, não fala mesmo desse. Naquele um tempo mesmo ali, que não fala de 70 semanas de Daniel, e estudo não dá para ideia, não tem tudo programado, não fala ali, né? Dentro desse pensamento. Então, enfiado com depois de última semana, não fala assim, uma grande tribulação tem 7 anos. 7 anos, amém? Semana de ano, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio depois, né? Lá ainda tem aquele Apocalipse, fala, Apocalipse capítulo 6 até 19, e abrange toda a grande tribulação. Não repetir isso. Apocalipse 6 até 19, e fala só de grande tribulação. Então, lá tem a brecha dela, disse eu. Mas uno vai olhar versículos, capítulos e versículos que pequenino período tem, né? Para ela ainda referir de, ainda fala de trombetas, aliás, primeiro selos, trombetas e taças. Mas cada um deles em nível elevado de castigo, não fala sofrimento que Deus lança na terra, maldições e pragas durante grande tribulação. Mas uma que aquela que não falar, manga dele fica como na final de grande tribulação, judeus não voltam para Deus. Ok, entendi como grande, como chama o anticristo, e cá próprio Cristo que é na perba. Ela clama amargamente. A palavra de Deus fala, ela clama para aquele que traspassar, aquele que um dia é crucificado. Amado irmão, talvez é bom só se encana e a se leu o texto, só para vir de mais uma pequena orientação. E o que é que me fala? Né? Zacarias, capítulo 12, fixei versículo. Ele está falando de finais de grande tribulação. Ele fala, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram. Quem quer me falar ali? Era de ouvir para mim que alguém quer me tirar prego na mão com o pé, coroa na cabeça. Quem negava? Nem dia, ele alça a cabeça e fala, não, a os não arrepende. A palavra dele fala, ela chora tudo amargamente, que tristeza. Quem que mano não quer reconhecer? Quem que mano não quer aceitar? Aí Deus misericordioso, ainda derrama esse espírito de graça e de súplica nesse coração, e Deus não visse socorrer eles. E prantearão como quem pranteia o seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Ele não falou de como judeus, Israel, naquele dia tudo, ela fica revoltada, arrependida com a atitude anticristo, que não vai se sentar no lugar santo, e não vai se ser adorado, e não vai ser chamado de Deus. Lá que o judeu não acorda, ela levanta contra ele uma perseguição, que a palavra de Deus fala no final, é Zacarias com ele assim. E fala, lá que ela chora amargamente. Ele fala, que lá que não pensava como, e que Cristo, na verdade, era ungido de Deus. É outro falso. Aí Deus, para se misericórdia, ainda me salva eles. Depois ainda não, agora, um milênio depois. Essa é só uma parte. Manga não pode mexer, não pode, não can ter tempo assim de para, mas não cruzar para manga bias. Para jubilar, mas o que é que me fala ali? No tempo vai de manga, só explicar para o menor. Me fala assim como o ano do avivamento, e que tem avivamento na nossa vida, sem verdadeiro arrependimento. Na caminhos para avivamento, um desses primeiros itens que nós olhamos lá é o arrependimento. Arrependimento e mudança de vida. Nós estamos no livro de Joel. Eu vi, por exemplo, no livro de Joel, e fala, ouvi isto, capítulo 1. Na coisa do versículo 1, capítulo 1 de Joel. Vai comigo, capítulo 1 de Joel. Vai comigo, capítulo. Não lê alguns textos de Joel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel.
ouvi isto, vós, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Essa pergunta de Joel para grandes que estavam na Judá. Quem escreveu o livro, seu nome é chamado Joel. Seu nome significa assim como Senhor e Deus. Fazendo uma pequena introdução, que manga de bias. E não fala assim como ele, e cá menciona o nome de um rei, suma Josias, ou suma Ezequias, ou um outro rei, que está permitindo enquadrar data dessa profecia. Na quanto a data, gente fica muito, gente fica sem saber que precisão data que ele escreve. Porque através de que data, o dado de contexto sociocultural, político, econômico, manga outro contexto, o dado de lá. Para ver que mano Deus está a usar bem alguém. Para ver a palavra ali. Para ver Deus e usa profetas antes de exílio, durante exílio, depois de exílio. Antes do exílio, Deus usa profetas para chamar a atenção para arrepender, mudar de vida e andar na caminho de santidade. Para ser deportado, para. Se alguém fazia, I don't care. E chama eles a atenção. É com o dia desobedecido, é olha, que olha. É por nós tudo na canseira ali. Deus é misericordioso e lá entendeu grupo de profetas antes do exílio. Mas Isaías é um deles, Miqueias é um deles. Tanto o reino dividido. E tem outro do reino do norte, outro do reino do sul. Na caso de Joel, ele profetiza no reino de sul, de Judá. E manga dele fiaguma, ele pariu lá, é uma fonte extra bíblica. E fiaguma, ele pariu talvez na redondeza, mas também provavelmente pertence à tribo de Ruben. Provavelmente. E é Joel profetizando, que seu nome significa Senhor e Deus. Deus usava para profetizar para um povo chamado judeu, de Judá. Para ver o reino dividido, Samaria e capital do reino do norte. Israel, tudo reino do norte, estava lá reino do norte, Israel, 10 tribos tudo lá. Na reino do sul, e tem Judá, que é cidade, e Jerusalém e capital. Templo de Salomão, lá que estava. Manga de analistas, ou tem tentar de contexto de Joel, porque ele explica muita coisa. Ele vai diretamente e contar ele quem, filho de quem. Depois ele vai diretamente nas pragas. Tipo, na castigo de pecado. Mas eu estava falando, mas qual pecado que a gente comete? Qual que pecado que o povo comete? Não, meu irmão, não podia fazer um conjunto de avaliação. Alguns falam, não, Joel profetiza depois de exílio, depois de cativeiro babilônico. Né? Quer dizer, como é profetizar depois de cativeiro babilônico? Na outra palavra, ele é mais contemporâneo de, não com os profetas, depois de Babilônia, né? Depois de cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias, Malaquias. Amém? A nossa crente não tem, não sei como tu, irmãos, tem Bíblia bem na cabeça. Amém? Bem arrumado. O senhor chega na profeta menor, lá que o problema é desta. Para buscar onde está na um. Sobre que alguém não buscar na. Às vezes, para questão de. É bom para. Pronto, cada quem não conheceu a Bíblia, amém? Independentemente só de livros. Mas alguns estudos da Bíblia está sendo bênção para a boa alma, para o espírito. Amém? E lâmpada para o pé, e luz para o caminho. E está revelando o que é que não deve fazer, o que é que não quer fazer. Também está dando conhecimento. Para não saber, onde é que não deve pisar, onde é que não quer pisar. Palavra de Deus, e está ensinando, está dando conhecimento. E a palavra de Deus está dando entendimento. O Espírito Santo ajuda o povo a ter entendimento de palavra de Deus. Ter compreensão de que é uma lei. Conhecimento também através de ensino. A palavra de Deus está ensinando. Alguém ensinou, ele próprio está ajudando a entender. O Espírito Santo está ajudando a entender. Ou está tendo compreensão, está tendo entendimento. Escuta, está uma luz, está tendo mais entendimento. Ora que eu pego tudo esse conhecimento que Deus ensinou, ou pôr na prática, e está sendo sabedoria. Está claro? É como Jesus fala, sábio, e quem ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus através do ensino, ou entender, e vou traduzir na boa atitude e comportamento, e fala, está sendo sábio. E quem quiser o sábio, ele ser uma 5 virgens que ainda vai para o céu, arrebatada no primeiro voo. Mas tudo e quem que ouve a palavra dele está na prática. Está sendo uma na 10 virgens, canto que trabalha, canto que. A mim pensa, a nós tudo não devemos estar aqui 5 dias, amém? Amém? Mas está devendo, não ouve a palavra de Deus.
Acho que estava dito nesse giro tolo. E que pastor, amém? E que pastor, então Joel, na verdade, Guintes pensa como e profetiza lá, para ver o quê? Para ver, fala, não, para ver ali, hoje os judeus voltam do exílio, e cá tem um rei que estava lá. Só que também, dentro do pensamento, e que só naquele momento que o rei está na história de Israel. Não lembra muito bem uma história, famosa história, né? Hoje Josafá entra em aliança aqui, com Acab. Acab está no reino do norte, Josafá e rei do reino do sul, e bom rei até. Acab entra na aliança, ninguém tomou um filho de Acab que Jezabel, Josafá. E entra na aliança com Acab, e tomou uma de sua filha, chamado Atalia, e dá-lhe em casamento para Jurão, casa. Só que hoje Jurão casa aquilo lá. Interessante é que a palavra de Deus fala, mas não é que ela vem do reino do norte, e bem já não que se atitude e comportamento idólatra, de Baal. Ele diz que Jorão, hoje Josafá morre, Jorão subiu trono, só que subiu com mulher, que filha de Jezabel. Jezabel é boa coisa, tudo história. Quem que ensina esse filho, ninguém quer saber. Mas, cadê ser bom coisa? Porque a atitude própria de Atalia, você quer que acontece? Hoje o próprio filho que é para ele, chamado Acasias, morre, porque depois que Jorão morre, Acasias sumiu trono. Você quer que ele faça? Meu Deus. Ele mata tudo filhos de família real. Matar, literalmente, matar mesmo. É mulher matar tudo. Então, eu vou mostrar como alguns teólogos estudiosos definem até, falam, não, a ausência de rei, e que só naquele tempo pós-exílico, mas também tempo de um período, até porque está em um quadrado próprio, muito bem, Joel. Uma conta e fala, provavelmente é profeta ali, e mais perto Amós. Amós profetiza no reino do norte, sim. Ele de tribo, ele de sul de Judá, mas Deus chamava para profetizar no reino de norte. Até um caso se chama Amazias, ok? Fala lá, bom. É evidente, riba para o terra lá. Tipo, antes não ia matar ele. Eu estava contando a palavra dela. E fala, a mim nunca não ser amiga profeta, nem filho profeta. A mim não ser cuidador de sicômoros, plantador, agricultor e pastor de gado. Deus próprio que parte lá. E fala para mim, tem essa palavra dele. Eu vou citar profecias que não pude ler depois. Beleza de Bíblia, Deus que cita nasceu. Também é o que o terra ali. É o que o que está mandando lá. E é nosso, uma serva de Deus, que não busca orquestrações e manipulações, onde o Espírito Santo orientando, amém? É mulher mata tudo filhos de profeta, tudo, macho. Só que Joseba, um de filha da Acasias, que vai falar que própria filha da Atalia, você quer que faça? E toma rapazinho, chamado Joás, e vai subir. Assim que Deus está trabalhando. Você quer que está ensinando? Ele está ensinando com uma fidelidade de Deus, ninguém pode quebrar. Deus fala a Davi, no trono nunca lâmpada cana apaga lá. Meu Deus, é forte. No trono, não, nunca cana cai. E um trono para todo sempre, apontando para Jesus. Só que Satanás, ele me tira tudo na pista. O único que sobrava, e que nem quando, chamado Joás. Só Joás, que menina toma segundinho. Seu marido chamado Joiada, sumo sacerdote. Hoje é segundo rapazinho, 6 anos. Quem não governava é chamado? Que mulher que não governava lá? Atalha. É que não governava lá. E não governava uma rainha na terra lá. Agora, não há ausência de rei. Ela está uma rainha lá. Só que no ministério sacerdotal, que também se pega, não há como nem período com ausência de criança, rei, é segundo dia lá. Quem não governava, na verdade, não orienta causas, assuntos espirituais, é chamado sumo sacerdote Joiada. Ele que mentor, instrutor de Joás. Então a palavra de Deus fala, não com essa história, como é que a história fala, depois de 7 anos, organiza tudo consagração de rei. Hoje, a tal, no outro lado, eu me sou como, Guide bate palmo, viva rei, porque organiza tudo, é ungir o rei, eu falo, vou bater palmo. Joiada organiza aquilo. E fala que com espada, com arma de Davi, vou controlar tudo o território. Quem tenta bem, ele vou bater. Ele é ordem para matar mesmo. Fala, bem, no templo. E fala que nós estamos na guerra ali. Você quer que acontece? Hoje clama como ele rei. Mulher sai naquele lado lá. É grande pal depois, é para matar. Então, Joás
ser um reizinho. 7 anos, quem não podia governar o país? Deus pode fazer isso. Isso dá lá, quem que se inventou, na verdade? Joiada. Então, não, manga dele fala, não, é tese, tempo de Joel. E provavelmente é período da ausência de rei. E sumo sacerdote Joiada, com o grupo de sacerdotes que estava lá. Também maldade própria que está lá. Influência de Acabe, que Jezabel, sobre ser filha, que tem que tem também outros problemas lá. Desde tempo de Rubão, tem também problemas. Né? E tem alguns reis bons, mas alguns também mal próprios lá. Mas na reis, o único onde que tem reis bons e só na lado de Judá. Reino do Norte, nenhum rei bom que tem lá. Tudo maus. Tudo, desde Jeroboão primeiro, até o dia que é deportado, no tempo de Oséias. Tudo sendo reis maus. Minha amado irmão, te ensina pensamento de não enquadrá-lo. Amigo bom, não tenta te ser mais pelado. Fuge daquele outro lado, até porque alguns falam assim, olha, também próprios inimigos, próprios de Israel naquele dias. E eram fenícios, egípcios e moabitas. Amon, aliás, que grupo. E fala que ele é muito antes de Babilônia com a Síria. Porque até porque, se o parava de ouvir, Guindes que menciona, e estão inimigos, que eram primeiros inimigos. Então, manga de analistas é de UBS. Mas para nós, que nós temos de ver o contexto, porque Deus está castigando sem motivo. Amém? Entendeu por quê? Se o parava de texto, começa logo ali, antes de falar, porque tem alguns pontos que um coloca ali, devo na mim para não ler alguns textos. Fazer sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ébrios, e chorai. Não podia continuar a leitura, mas parar no versículo 4. Ribano tirar um bocadinho. Tema de Amós, é de Amós na Joel. Manga deles fia como esse como dia do Senhor. Que seja como dia de juízo e castigo de Deus. Claro, na ponta lá para dia de grande tribulação. Mas Deus é juízo sobre a nação pecadora. E na previ algo no futuro, sim. Na dia de grande tribulação, sim. Mas não voltar para ali. Não é castigo, não fala assim, como castigo que vem lá, e praga de gafanhoto. Alguns falam assim, como em 1915, outra praga de gafanhoto assola Jerusalém e Israel. Até a palha verde que fica lá. Palha verde que fica. Até cabaco, sim. Tipo na chão, nada verde que fica lá. Tudo na verde, sim, é destruído completamente. Então, nem dias. A palavra de Deus mostra como e era uma praga que devasta tudo cultivo que é fazer, que é ter de verde, e acaba aquele feto. Além de chuva, cana chubi, e tem praga de gafanhoto, o problema de crise social que é datis. Fome que não diz. Doenças que não vila. Problemas que não tem lá. Eles não falam para ver o quê? Para mim, a consequência de pecado. Claro, não sei como é morte, sim. Mas manga de bias, e tem a situação que não pode isso mês, catástrofes naturais, naquele tempo de próprio Joel, e está ligado com pecado de nação, pecado de povo. Nós devemos rapidamente no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, ande no baile. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos começar no versículo. Antes de algum texto, manga de guintes fia como provavelmente é uma contemporânea de que guinte. Segundo livro de Crônica, capítulo 7, na versículo 8. A outra maneira que não consegui ligar no computador e não facilitar mais a leitura. Olha, eu me quero que fala ali. Não lei fala assim na Bíblia. Não, vai mais adiante um bocadinho. Na lei, versículo 13. Versículo 13, na lei só 13. Quando eu cerrar os seus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e enviar a peste entre o meu povo,
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter de seus maus caminhos. Na outra palavra, que é que me está mostrando? Ora que praga. Ora que vem, por exemplo, na Bíblia, que é que Deus me está mostrando ali? Ora que vem tudo é situação e para mim é de pecado. Sincera seu, tipo, tudo de chuva, para mim é de pecado. Pecado por levar aquilo lá. E que só será seu para mim é de chuva para chuva. Não. E fala assim, mas sincera seu para chuva. Ordena, chuva para chuva, ordena gafanhotos, para consumir terra, manda peste ou doença que está larga, não é povo, sim é povo, não diz texto para depois. Quando que Deus está mandando praga para aqui? Naquele tempo antigo. Quando que Deus está mandando castigo? Quando que Deus está mandando doença que está larga? E era hora que o povo desvia da lei de Deus. Claro, necessariamente eu tenho que falar com tudo que é tudo sofrimento e bem de pecado. E não tem nada a ver, amém? Já sofri para ver de pecado? Não. E aqui teologia retributiva. Mas manga de bias e tem situação que não é caso que não fala de assim. Como pecado, manga de bias está levar a certas consequências. Voltando para o livro de Amós 1:2. Que manga dele fica como esse contemporâneo também não pode falar. Miqueias, não lê algum texto. Não lê rapidamente é textos, tá bem? Não lê só é textos, rapidamente. Não lê Amós 1:2. Manga deles, fia, né? E profeta menor. E que a menor para mim é de conhecimento e para mim é de volume de ser escrita. Amém? Amós está logo a seguir a Joel. E não lê Amós 1:2 e fala assim como. Disse ele, o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz. Lhe deu uma figura, uma metáfora, que não mostra Deus, uma leão, que se grita de voz ao profético, o que dá e está cumpre, cada valia. Né? Voz. Os prados dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Vai mais adiante, 2, 4 a 5. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, Deus, né, caso no capítulo 1, irá castigar ímpios. Agora eu vim para Judá também, e mostrar como. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. E não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porém fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Não é caso de Judá, não já para de ser pecado, Deus prometeu castigo. E para 3 transgressões de Judá, 4 em cada retira a vara, é castigo. Para é rejeitar a lei do Senhor. Meu amado irmão, ora com um povo abandona a lei de Deus. Ora com uma nação dessa lei de Deus. É desse preceito de Deus. É abandonar a palavra de Deus. É andar na caminhos errados. E tem sempre consequências. Claro, no livro de Êxodo, capítulo 20, que manga outros textos de Bíblia, não pode 10 mandamentos, não pode 613 leis, na tudo Antigo Testamento. Que povo de Deus convocado para guardar a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Mas infelizmente, povo de Deus está desobedecendo naquele tempo a palavra do Senhor. Leio Miqueias 3, que alguns falam assim contemporâneo. Miqueias 3, 10. Não leio alguns textos para irmãos. E só para dizer, alguns contemporâneos, para mim, nunca tem na verdade. Não leio Miqueias 3, versículo 10. De que a Bíblia fala? Miqueias 3, versículo 10. E vai lá, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade, os seus chefes
dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda se encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de pedras. E o monte desta casa numa colina coberta de mato. Noia, sabia de quê? Sabia de pecado de Judá, que Jerusalém. Palavra de Deus fala assim como edificar, não vai ser casas, que outra estrutura lá, com sangue. Alguns falam, edificou uma casa com sangue, e alguém capaz de tomar um suborno para matar alguém, para tomar sua propriedade. Ou para tomar dinheiro para comprar uma casa, através de negócios ilícitos de tirar a vida de pecador. E aí na Bíblia fala, manga de bias, ser chefes, está tomando suborno, soco de base. Manga de bias, na tribunais, alguém culpado está sem razão, alguém que tem razão, está sem culpa. Alguma lei texto está pensando, mas no dia de hoje, que não vive. Mas Deus conhece o futuro. Mas canto casas, canto estruturas, edificado com sangue. Canto guintes que mataram. Canto guintes que sangue derramado. Nós já não falamos de Atalia, desculpem. Que mata meninos, sangue que derrama. Reis que não davam muito golpe lá, sangue que derrama. Próprio dos reis, de acordo com a palavra de Deus, chamado Joás, ele mata próprio filho de Joiada e mandei pedrejar que morre. Porque eu gosto de ouvir profecia de verdade. E não falando no dia que é ter lei, é ter palavra de Deus. É que estava na consciência, na metade. Derramamento de sangue, suborno e manga de maldades. Na lei Miqueias, ainda na lei outro texto, mas na lei Miqueias 1, 5 a 8. O que a Bíblia fala ali? Então ela pega texto manga dele e próprio contemporâneo de Joel. Mas também Deus que está castigando ninguém sem cometer algo dentro dele. Tudo isso, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, como a terra, como a serra diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. Qual é o alto de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras para o vale. E descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Destruirei todos os seus ídolos, visto que o preço da sua prostituição os ajuntou em salário de prostitutas se tornarão. Não parei texto ali. Ora, quando lê texto, botou de alguma, não só reino do norte, suma reino do sul. O que Bíblia fala como é prostituir. É disse a Deus, é vai atrás de ídolos ou imagem de escultura. Um deles chamado Baal, que era muito famoso no reino do norte. Para ninguém lá do reino do norte, para Jezabel e esse grupo. Baal estava lá, Pai ou Senhor. Hora que Deus manda chuva, orvalho, estava lá Baal que mandava. Então tem desvio de doutrina, desvio da palavra de Deus. Êxodo 20 fala, acabou ter outro Deus diante de mim. Acabou labrar imagem, vou chamar, imagem de escultura, vou chamar Deus. Lembra dia do Senhor, vou guardar, vou no hospital. Acabou chamar o nome do Senhor por Deus, a qualquer maneira. Não para povo de Deus, é desrespeitar, é abandonar a palavra de Deus, é vai para o lado de idolatria. Me lê 1 Coríntios capítulo 10. Antes de
Vai, não tempo, não vai? Mas pega bem o contexto. Porque Deus quer castigar alguém sem ter motivo. É povo, sua de Deus fala praga de gafanhotos, praga de seca, fome e manga de outra coisa. E para o próprio povo abandonar a lei de Deus. É vai para o caminho de idolatria. Do que a Bíblia fala acerca de idolatria. Ele fala aqueles que adoram ídolo. E que só ídolo que adora. É adora demônios. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. A palavra de Deus fala para nós crentes não fugir de idolatria. Idolatria e colocar qualquer coisa diante de Deus ou no lugar de Deus. E que só aquele que trabalha loba. Não. Ora, quando coloca qualquer coisa diante de Deus ou no lugar de Deus, você vai ter problemas, família. Se eu colocar dinheiro acima de Deus, você vai idolatrar o diabo. Porque o diabo suga de trás. Qualquer outra coisa que eu posso chamar ali, que eu põe diante de Deus, e tem demônios que estão de lá. Eu vi versículos 19 e 20. Bíblia fala para não fugir. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Claro que não. Ou que digo que o ídolo é alguma coisa? Claro que não. Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo foi claro no irmão de Corinto, que manga deles e anda para caminho da idolatria. Claro, está comendo comidas sacrificadas para ídolos. Comidas sacrificadas para ídolos, manga de idolatria também tem lá próprio na Corinto. Mas Paulo me chamou eles a atenção acerca de ídolos e sacrifícios a ídolos. E principalmente a adoração a ídolos. E mostrar como a adoração ao ídolo e canada. Na verdade, cada adoração ao ídolo que é canada. Ídolo e canada. Mas quem que está tirando de ídolo e demônios? E alguém vai adorar ídolo, uma adora indiretamente demônio. E fala, crente, quer de tomar parte desse. Não quer ser participantes desse. Antes, não deve adorar a Deus. Não fala idolatria, sangue, imoralidade, injustiça social. E era que não olhava para a Nigeria. E um pecado. E tem essa consequência. Nós a praga de gafanhotos, que mencionado, seca. O problema também, chuva que tem, vai ter fome. Na Joel 1, 5 a 20. O problema também tem fome, chuva que tem, e tem miséria. Mas também tem solução. Para Deus para eles, para avançar para o arrependimento. Amém? E nós, antes de mais, ele tem chamada para o arrependimento. No versículo 13, com 14. Tudo líderes, tudo grandes, com tudo pequenino, é chamado para arrependimento ou mudança de vida. Ou seja, confessar pecado, abandonar pecado e deixar pecado. Joel 1, 13 a 14. Na lição Joel 1, 13 a 14. Antes de... Não vai passeio do Senhor. Na Joel 1, 13 a 14. E fala assim. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Aqueles que estão liderando na casa do Senhor. E fala, vamos amarrar saco de pano. Vou humilhar, vou lamentar, vou chorar a situação. Vou humilhar diante de Deus. Gemei, vou dizer, ministro do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco, diante de noite. Durante a noite, aliás, ministros do meu Deus. Pois a oferta de cereal e a libação cortados foram da casa do vosso Deus. Versículo 14. Santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus. E clamai ao Senhor. Então, não fala Joel, e chama povo, não só sacerdotes, mas chama aqueles de Deus que estavam lá. Vou santificar um jejum, vou separar um dia em jejum de arrependimento e conversão, de mudança de vida. Vou humilhar diante de Deus. Vou baixar diante de Deus. Vou lamentar diante de Deus. Vou sentir triste
boa nudez, boa vergonha diante de Deus. Era apelo de Joel para tudo Judá. Na lei do versículo, na Joel 2, 13, 12 a 13. Joel é profeta contra ele mesmo. Que seja como chamada ao arrependimento e mostrar como ele tem caminho para a solução. Ele tem solução para ser problema. Ele tem caminho para sair de ser problemas. Mas tem que andar para arrependimento. Meu amado irmão, que pecado que eu cometi dentro desse enquadramento que não fazia, não é? E por ser por ter outra até Joel que especifica aquilo lá, mas mostrar como e ter castigo também ter saída e chamado arrependimento e confissão. Joel 2, 12 a 13. Ele fala assim na Bíblia: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, ainda assim na situação que você está nela, que manga de praga e castigo, Deus fala assim, diz o Senhor: volta para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma benção em oferta de cereais e libação para o Senhor nosso Deus. Não, já é homem, és homem de Deus e toma atenção para o povo. Ainda assim na situação, ainda assim no momento de castigo, no momento de humilhação, de fome, câncer, dificuldade, vou voltar para Deus de todo o meu coração. Meu amado irmão, na lição é texto, por ler é texto que na lição assim. Não quero ler para mim no tempo. Na lição alguns textos. Mas depois eu vou tomar texto. Alguns textos eu vou ler. Não quero na Miqueias 7, 1 a 7. Eu vou ler, não quero ler para mim no tempo. Romanos 6, 23. 1 João 3, 2. E tem só nega na mistica cantar com alguns pensamentos para não poder orar. Meu amado irmão, dentro desse pensamento, Joel, Deus usa para chamar líderes, tudo grandes, com o pequenino para arrependimento. Chamar eles para arrependimento. Arrependimento significa mudança de mentalidade e mudança de vida. Não falava assim como é que tem avivamento sem arrependimento e mudança de vida. E que tem arrependimento sem mudança de vida. Que tem, aliás, avivamento sem arrependimento e mudança de vida. Também arrependimento, e a mim reconheci como está errado. Não precisa de voltar para Deus. Quem está no pecado e que está no caminho certo, está no caminho errado. Pecado e desobediência à lei de Deus. Pecado e rebelião contra Deus. Pecado e quebra mandamento de Deus. Pecado e uma tentada santidade de Deus. Pecado e falhar com o alvo. Não falava no início como caminho que o diabo tenda para atingir seu objetivo e chamar o pecado. Caminho, palavra de Deus fala, 1 João 1, 9. Se não confessar no pecado, ele fiel e justo para purgar o pecado e purificar de toda injustiça. Deus usa Joel e fala, vou voltar para Deus. Deus é misericordioso, que seja uma castigo com merece e por cada ele. Que com merece chamado graça e por dar ele. Deus é de graça e misericordioso. Meu amado irmão, palavra de Deus fala, quem confessa e deixa e dá, e está alcançando a misericórdia de Deus. Mas fala, quem que está encobrindo na direção e está vai diante. E que está vai diante, tá problema próprio e está autodestruindo a cabeça. E tem uma história que aconteceu a manga de tempo atrás. Não acaba que a história para não poder orar. Tem alguns textos que eu ler, mas para mim não tempo. E cada dá para ler. Vou poder ler alguns que mencionam. Não me acaba que a história. Não se vê como André fala assim como Jesus morreu enterrado delante de morto para não pecados. 1 Coríntios 15, 3 com 4 conta aquela como Cristo morreu para ver o pecado. Mas André fala de Cristo morreu para não pecados. Enterrado delante de morto.
Mas também a Bíblia conta como, se não confessa, Deus está perdoando, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. E a Bíblia fala para não confessar o pecado. Acabou de encobrir pecado. Quem está chamando, ele está arrepender e mudar de chamar. Se você fuma cigarro ainda, você está arrepender, bom destruir o templo de Deus, a nosso templo do Espírito Santo. Se você furtar de Deus no dízimo, o deve pedir Deus para perdoar o pecado, continua no budismo. Se a voltar, está fornicar, tipo fornicação e um pecado sexual fora de casamento ou antes de casamento. E a hora que está no casamento, não vive no sexo fora do casamento, está falando de adultério. E a hora que não troca o corpo para beber dinheiro, outras coisas, está falando de prostituição. E a hora que não vi filme pornográfico, que ela já está na vida de impureza, sua vida. E tem eu quando conta mentira para o companheiro, ok? Uma murmurando o nome do companheiro, que é pecado também. Não, meu irmão, na portas do reino, na casa de Davi, tem dois problemas com quando se vai lá. E uma história que me fica aquela para não por hora. Amnon na reino. E cai próprio que aliás, e viola a própria irmã. Como é o nome de sua irmã? Tamar. Mas, e tem um irmão de Tamar. Como é o seu nome? Absalão. O que é que o conselho busca Absalão com Amnon? E organiza tosquia carnel, e combina tudo filho de rei. Que é que ele fala aqui, o rapaz bebe vinho, então que está bem, o que é que não vai fazer? Se caplele, amigo vós. Tipo, e não orquestra coisa, não diz a Deus fazer justiça. Absalão, o que é que fazer? É matar, não é matá-la. É matar, não, tudo filho de rei, para chegar naquela. Problemas na porta do rei. Palavra de Deus fala, Davi fala, ele fala a Absalão, livrado de rosto, enquanto não está de vida. Absalão corre, assim, e corre manga tempo, quem tenta reconciliar, fazer paz, Absalão bem, mas que bem, maneira que Davi não pensa. Cuidado com manga de Absalão. Só que bem, e está ficando na porta. Ora que quem te vem para olhar Davi, e estava lá com a tribo, a minha tribo Rubem. E qual é o problema? Não tem problema com a vizinha, terreno. Olha, por causa é bom, justo até, mas que tem quem não cuida de boa da parte do rei. Durante manga de anos, que a Bíblia fala? E furta o coração do povo. E caso é esse, porque o filme que acaba lá. Fala assim para um dia, não vai Hebron, não vai pagar sacrifício, não vai a promessa. Contam tira no nome de Deus. Pape, filho e gavia. Minha filho muito espiritual, glória a Deus. Graças a Deus, eles iam aprender lição grande. Um homem de Deus, pensa aí perto de sentar no trono. Que lá que ideia? Não vai adorar a Deus, né, bro? Cuidado com quem tu toma na igreja. Tudo que é o nome, mesmo dele, pastor. Com aquela examina. Palavra de falar, quem tome a Absalão durante manga de tempo, naquela lá, e pega homens, interessante, Bíblia fala, pega homens inocentes e leva ele para fazer sacrifício. Que nessa simplicidade é bem. Só que se vê como ele não está no problema. Mas ele já tem um bom coração. E não sei, Bíblia fala, era homem simples, inocente, ninguém quer saber o que tem. É bem, toca chegar lá. Ó, Absalão vai fazer sacrifício. Ele vai fazer nenhum sacrifício, nada. E manda vai tomar Aitofel. Qual que é o problema da Aitofel? Aitofel ali para pedir Eliá e para pedir Batseba. Davi cai que neta de Aitofel. Davi na Salmo 51, ele fala, me chama ele manga Salmo 51, vai ali na casa. Davi chora amargamente e confessa pecado. Mas Aitofel que libera perdão. Cuidado com a raiz da amargura. Manga deles, que raiz desenvolve? E para manga de frutos amargos. Acaba de matar seu companheiro, destruir seu companheiro, outro até desviar o caminho de Deus. Palavra de falar, Absalão chama logo Aitofel. Aitofel vinha fortalecer a equipe. Ora que vou só trombeta, vou tocar. Vou falar, Absalão e viva rei Absalão. Absalão é rei. Gente vai plantar para o biquíni, Absalão é rei. Viva rei. É bem inocentemente para acompanhar. É que por ir atrás. Palavra de Deus falando assim como. Davi tem que correr mesmo. Aí fala Davi corre, porque quem tem Davi para bola.
Davi cuida só perna, cabeça cobrida. É cor, para olhar problemas que mangam de pecado escondido. E quero resolver. Absalão tem tempo de resolver o problema. Aitofel tem tempo de resolver o problema com Deus. Para mim, Davi, Salmo 51, e chora e confessa a Deus por lá. Para resumir a história, não resumir a história. E foi triste a história. Nação mata outro. Sabia de imprudência de um jovem chamado Absalão. Com raiva, etc. de Aitofel. É matar outro milhares mesmo. Palavra de Deus fala, João, porque tudo isso aqui para Davi, de próprio corre mesmo. Não sei, Deus só livra Davi. Olha, Aitofel bem grande conselheiro, o sai na bike Davi fala, o sai, comigo, fica lá. É melhor ficar lá de comigo. Porque Aitofel é muito perigoso. Davi, ora dele fala, Deus confunde conselho de Aitofel. Oração Davi, que lá. Confundir. Olha, Absalão fala, não, conselheiros. Mas, Absalão, o que não fazia? Aitofel, é de noite, busca manga de tropa, 10 mil. A mina lidera aqui a equipa, não mata só Davi. Literalmente. Para olhar, que é que amargura, ódio e revolta no coração de pecado não confessado por você. Se a hoje é situação, falam cana cedo, é 2026, cana transporta mágoas do passado. Alguém faz mal, alguém faz mal, não confessar, não perdoar. Você quer que isso aconteça depois? Palavra de Deus fala, onde chega para conciliar, o sai volta. Onde volta, Absalão ouve, ele fala, se essa é boa ideia, mas pera, tá não ouve. Ele fala, o sai, quer que mandou acabar com o amigo? Assim que ainda faz isso amigo. Ele fala, não, a mim está ali para servir, rei, com o colhido. Com outro alguém também que está ali para servir. Ele fala, ok, o que consigo nadando? Lá que deu panhal dele. Ele fala, o que é que não faz? O papai é uma que urso com nerva, que usa para é tirar o filho. Torna brabo. Grande guerreiro. Cabo vai tirar o papel de noite. Diz, não convocar a nação toda, não vai se trás. Não apanhar. Ele pantei medo. O Sigma Davi corajou ter manga de tropas. Absalão fala, não, esse é bom conselho. Ele fala, Aitofel, pensa conselho do sai melhor. Esse foi salvação de Davi. Para mim, o sai mandar recado logo para sacerdote. Vou falar Davi, é de noite. Se por campanha, David, assim, isso ele rapaz. Palavra de falar no 5, mas eu busca tempo para mobilizar o seguinte. O que é que me só mostrar? Manga de bias, desinformação, desconstrução, orquestrações e outras coisas. O tapu inocente morre espiritualmente. Gente que sigue a Aitofel, Absalão. Você, olha, nega conselho de Aitofel. Você quer que me fala? E riba logo que vai, enforca-se cabeça na Shiló. Absalão com esse grupo, manga dele inocente morre naquele dia lá. E ele tem para riba de mulo, naquele, como é chamado? Que ramo de, que planta? Oliveira, não, é oliveira, tem planta assim. Carvalho. Ramo e cabelo, e tem manga de cabelo. Engatar lá, ele, mulo, passa, e ele, um jovem olhar e curva contra Absalão. Não, cuidado, Joab, homem prende lá. E fala, quem me não vai matar? Fala, nada, rouba dinheiro, tudo que sinto. E fala, fica com o dinheiro que sinto. Porque se mata essa, a primeira ainda não conta Davi. Porque Bob tudo Davi fala, para cuidar dele direito. Aí fala, ninguém ainda marinha engana faz aquilo. E fala, engana perde tempo, bom. Infelizmente, ele morre jovem. Sem mulher, sem filho. Para ver de quê? Para ver a situação mal resolvida. Alguém viola a irmã e manda matar, ainda é corre e me se prova matar papai. E deita concubinas que fica lá. Em caso que é que eu transportar para 2026, não se vê hora na baia, é bom para hora na baia, mas não está ali um assunto muito importante diante de Deus, né? Que é que me fala assim, amigo bom, que é que não transportar para 2026? Não vem de graças a Deus. David volta para o trono, Absalão morre, mas é só Absalão que morre, Aitofel, mas é só eles. E milhares de inocentes que morrem. Até aqueles que não vai aquele inocentemente, acompanham para fazer, paga voto, Nebron. É vai com um coração voluntário, amável.
emitir tudo negócios. É para morrer lá. Manga de bias, que colada a atitude de Absalão na portas do reino, e está tendo problemas para nós que estamos no reino. Ou seja, nós estamos dentro do reino de Deus, porta é lá fora do reino. Mas nós que estamos dentro do reino, nós temos que transportar tudo que cada glorifica a Deus para o reino de Deus. Mister amigo, a palavra de Deus fala assim: não confessa no pecado. Ele fiel e justo para perdoar pecados. Joel, claro, ele fala de dia do Senhor, mas me pega aqui texto de avivamento que fala dele, mas antes de falar dele, ele fala de pecado do povo, também arrependimento, e como também que Deus e perdoa eles. Deus tem misericórdia deles. E perdoa eles para via é confessar. E perdoa eles para via fala Deus por dano. Essa é condição para perdão de pecado. Confissão. Sentir triste, confessar e dizer pecado. E verdadeiro arrependimento. Pedro, pecar e confessar, Jesus por dar. David, pecar e confessar, Jesus por dar. Judas, e tem um remorso, na verdade. Sente pena de cabeça, que esse estatuto, pessoal. E que confessa próprio. E vai matar essa cabeça. Saúl, também que confessa. Sente remorsos. Então, remorso com verdadeiro arrependimento e diferente. Verdadeiro arrependimento. E está conduzindo para confissão e mudança de vida. Mister amigo, não na hora. Ou não hora para ninguém. Se você tem alguma coisa com alguém que magoou, ou sentir magoado, libera perdão. Libera perdão. Acabou de transportar que peso, batalha naquele. Não. Libera perdão. Para o coração ficar livre. Se também não vive uma vida longe de Deus nesse momento, fala Deus, perdoando, purificando, limpando, no nome de Jesus. Mister, para o poder, ora. Enquanto não passeia, ora no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Não vim na presença de Deus. Não me se pediu perdão de nossos pecados, perdão de nossas faltas, perdão de nossos erros. Não vim na presença, não reconheci como a nós diga melhor do que o povo de Judá. A nós diga melhor do que Joel, que tudo equipa que trabalha. Mas não me se pediu perdão de nossos pecados. Para mim, Deus fala assim, não confessar, a mãe fiel e justo para purgar nossos pecados. A não está ali, o povo, que está te chamando para o nome. Não humilhar, não vim na presença. Não confessa no pecado. Não arrepender no mau caminho, Senhor. Não pediu perdão de nossos pecados. Não se não só está ouvindo, botar perdão nos pecados, mas botar sara na vida, botar restaura na vida, Deus. Se uma coisa que é contemporâneo de Joel, não só o perdoa eles, mas o restaura eles, o dá promessas ainda para eles. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada um do filho, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Na pedir grupo de louvor, enquanto elementos de ministério na bala mão, para mim distribuir ceia, na pedir membros de liderança, eu vou dar bala mão. Enquanto não vai um texto para ler, irmão de liderança por bala mão, grupo de louvor, por ir cantando cantiga, não está dizendo não sai fora de tempo na verdade. Bom, por dar para mim leva tempo, tem menos tempo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Amados irmãos, não pedir grupo de louvor e não cantar cantiga enquanto não leio um texto. Não leio um texto na palavra de Deus. Na primeira carta de Coríntios. Primeira carta de Paulo para irmãos de Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala assim, no versículo... Enquanto não pedir irmão para não ficar de pé, para não ter leitura. Depois o irmão citar. Enquanto não pedir elementos de liderança que na lavamão, é bem distribuindo símbolos. Olha, versículo 23. Ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, meu amado irmão, nós estamos reunidos para poder celebrar e ser o Senhor. Somos não fala assim como ser o Senhor e ser instituído para nosso Senhor e Salvador Jesus. E com a invenção humana, transição de Páscoa para ceia do Senhor. E na noite, antes de Jesus ser traído, sentando com os discípulos a comer Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. É mesa de comunhão, mesa da aliança. Jesus tem dois símbolos. Ele tem pão, que está símbolo desse corpo, que vai ser entregue para vir não pecados. Também sangue de nova aliança, uma morte de Jesus. O derramamento desse sangue, uma morte e ressurreição de Jesus, para poder introduzir uma nova aliança. Hora que nós aceitamos Jesus. E fala para não fazer sempre para lembrança de Ele e de que fazia naquele dia. É memória de mim. E a nós não fazer nós. Para lembrar que 2000 anos atrás, este símbolo de sangue de Jesus, que é o corpo de Jesus, e ser celebrado 2000 anos atrás. E a nós não a celebrar. Até Jesus lá, morreu enterrado e lá de morte e nasceu. Não a celebrar, é um símbolo de vitória, símbolo de triunfo, símbolo da morte e ressurreição de Jesus, que dá vitória e vida que acaba. Que introduzindo nessa aliança eterna, suma filho de Deus. E Deus e não papai, na Cristo Jesus. Não na hora, irmão, por inclinar a cabeça. A boca acaba de dizer ainda, acabou de tomar símbolos. Também a boca batizar, sentir liberdade de tomar símbolos. Não faz fé como vou examinar o coração. Vou ouvir como é que está o coração. Se está limpo diante de Deus ou não. Não acaba de fazer uma oração de confissão ao bocado. Enfia como está preparado para tomar. No nome de Jesus. E não na hora nesse sentido. Mas qualquer coisa ainda. A botar o de hora. Judas tomar sem discernir corpo. Infelizmente vai suicida. Pai, no nome de Jesus. Não vou obrigar para a vida de cada um de filho. Para mais um privilégio, cuidado, não poder participar na mesa. É comunhão que proporciona para cada um de nós através do filho Jesus. Mudar a vida que está acabar e põe o Espírito Santo no nosso espírito. E na reina e na governando nós. Não adorar o Deus, não vou obrigar a pessoa. Abençoa os símbolos e abençoa cada um do filho que nasceu participante nas mesas. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem morar de cinta. Não pedir membro de direção, na direção da distribuição. Não tem pouco elemento, pastor bem-vindo por aí. Não tem elementos. Não pedir irmãos de liderança. Enquanto não tomou pega, não me tomou junto. Toma pegando, não toma junto, família. Graças a Deus, grupo louvor por encontro. Cristo morreu para mim. Glória a Deus, aleluia. Sabia de que com cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Glória a Deus, aleluia. Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar.
Sabia de que cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca badeu. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca badeu. Cristo morreu. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca badeu. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca badeu. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Jesus se faz tudo já para mim. Na tristeza está comigo. Na sabura está conosco. Sabia de que cana louvar. Jesus se faz tudo já para mim. Na tristeza está comigo. Na sabura está comigo. Sabia de que Jesus se faz tudo já para nós. Na tristeza está conosco. Na sabura nunca cana abandonar. Sabia de que cana louvar. Jesus se faz tudo já para nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabia de que cana louvar. Jeová, Cristo morreu para mim. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Jeová, Jeová é Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Jeová, Jeová. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Jesus se faz tudo já para bom. Na tristeza está comigo. Na canseira nunca cana abandonar. Sabia de que cana louvar. Jesus me faz tudo já para bom. Na tristeza está comigo. Na sabura está comigo. Sabia de que cana louvar. Nunca Jeová. Cristo morreu. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Jeová. Nunca Jeová. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca Deus. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca Deus. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Nunca Deus. Cristo morreu para mim. Sabia de que cana louvar. Glória a Deus. Troca-se me cintura, alguém de tomar.
mas e tem aqui que tomar o tal somon. Não tem ninguém que tomar ainda ali. Pensa tudo que tem que tomar. Talvez alguns aí que acabam de estar distribuída. No grupo louvor por aí. É só antes do grupo de louvor. Na final do culto, não pedi só tudo que está ficar só para 2 minutos. E tem algo importante que não me deixa para a igreja, que não circular na outro lado, que não me explica a igreja algumas coisas, tá bem? Então não me explica, irmãos. Não me liga a câmera, depois não te explica aquela coisa, tá bem? Na sabura nunca cana abandonar, sabia de que com cana louvar. Jesus se faz tudo já babou, na tristeza está. Na sabura sabia de que com cana louvar. Não dava Deus, Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Oh, cada Deus, Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Não dava Deus, Cristo morreu para mim. Sabia de que com cana louvar. Jesus se faz tudo já babou, na tristeza está com bom. Na sabura nunca cana abandonar, sabia de que com cana louvar. Jesus se faz tudo já babou, na tristeza está com bom. Na sabura está com bom, sabia de que com cana louvar. Dona guarda só um bocado, queres que toma ainda bem por tomar? Pastor bem-vindo, Charles ali, pastor bem-vindo. Pastor bem-vindo por estar lá na cave. Dona guarda, pastor bem-vindo com os irmãos. Zé Pedro. Aleluia, glória a Deus. Cá está. Aleluia. Glória a Deus, amém. Não, pastor, estiga. Graças a Deus. Graças a Deus, amém. E um privilégio grande não poder participar da ceia, que símbolos que está mostrando comunhão com Deus em Cristo Jesus, através dessa morte e ressurreição. E um privilégio grande, a nós não ter vida que está acabando em Jesus, nós ser o Filho de Deus e não papé. Jesus fala assim na Mateus 26, é a última porção, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Não comer de pão, no nome de Jesus. Versículo 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Não beberei cálice, no nome de Jesus.
Não pedir Emanuel, ainda vem orar para nós. Emanuel. E não orar para cada um de nós. Amém? Que a vida de Cristo está por manifestar cada dia na vida ao longo de 2026. Amém? Não vida, não estudo, para a vida de Cristo. Cristo morre e leva no morto para não poder viver essa vida. Amém? Deus, meu papel que nasceu, Senhor Jesus Cristo, falou obrigado. Obrigado, Deus, mas as vezes a oportunidade para não poder celebrar esse aí, oh Deus. Nós estamos na casa, Pai, motivo forte, não falou obrigado. Deus, mexe, Senhor, neste momento, oh Pai, para visitar cada vida que está ali, Senhor. Não depender da boa razão pela qual nós está ali, Senhor Jesus Cristo. Não sabemos como não por fascinado assim, bolsuma que fala na boa palavra. Razão pela qual não me se pode manter ligado, Senhor Jesus Cristo, oh Pai, naquele videiro, oh Pai. Não quero me estar separado de boa, oh Jesus. Ensino, Senhor Deus, Pai, de boa graça. Ensino de boa poder, de boa misericórdia, ó Pai. Para não viver uma vida diferente, ó Pai Santo, neste novo ano, Senhor. Pai, não me esquecer do diferente, Santo Espírito. Não quero me esquecer continuar a viver que vida anterior, Senhor Jesus Cristo. Porque vou morrer, vou restaurar no Santo Espírito. Naquele lugar, ó Pai, que não merece, Pai. Jesus, vou bem, vou salvar, vou tirar de lá, Pai. Jesus, nossa salva, ó, só não canta para o nome. Não me esquecer contra viver santidade, ó Pai. Não me esquecer contra experimentar vida cada dia que sol na manse. Não pede para habitar na nós. Acabou de deixar no Espírito Santo. Gosto, ó Pai. Contra benção a cada um de filho que está ali. Bem visita cada vida, ó Pai. Para não sair enchido de Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Emanuel. Irmãos, temos dado cita só um bocadinho. Enquanto ainda não cuide cálice. Não dá algumas informações. Amados irmãos, cálice, não na ficha, na oração, bênção apostólica, não tem uma pequena informação para a igreja. E tem coisas que circulam no Facebook, não me se explicar, irmãos, alguma coisa. É mais para ver de nós, porque o que é que não circula, me se explicar, irmãos, mas ligando depois, câmera, não na ficha, só na oração, mas não compreender na ficha na oração, no culto não terminar, não avança que parte, amém? Amém, irmãos? Pai, não falou muito obrigado para a graça e paz. Obrigado para a vida de cada um de meus filhos. Vida de Judá, com toda a equipa de louvor, todos membros do ministério, cada um de membros de igreja. Minha vida e cada um de nós. Não falou muito obrigado. Guarda Samuel, que está na Caldas, abençoá-lo, não entregar o Zizi, continuar força com o Francelino. No nome de Jesus. Não ora para cada um de nós, vou continuar dando graça. Não entrega tudo, não confia. No nome de Jesus. Que semana está sendo abençoado, no nome de Jesus. Graça de Deus, Pai, amor de Jesus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo. E está que cada um de nós dê gosto até na vinda de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é pedir só pessoas.